Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu acho que eu vou começar uma série nova aqui hoje e você vai me ajudar a determinar se a gente vai seguir com uma série como essa ou não. Que é o seguinte, na Biologia Molecular a gente tem muito mito, um monte de coisa que a gente ouve falar aí no laboratório, que isso pode, isso não pode, isso é permitido, isso é proibido, se fizer isso vai dar errado, se fizer aquilo vai dar certo. A gente sempre ouve falar um monte de coisas, um monte de baboseira sobre mitos de laboratório, sobre o ambiente de laboratório como um todo. Isso é normal, acho que em todo canto do mundo, certo? E eu estou querendo começar uma série aqui justamente sobre isso, para a gente confirmar algumas informações ou bater o martelo falando que aquilo é um mito. No vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo sobre essa talvez nova série, você vai me ajudar a decidir se a gente faz isso aqui uma série ou não, é o seguinte: luva com talco, luva sem talco no laboratório. Já ouviu falar que para vai trabalhar com biologia molecular, você tem que sempre trabalhar com luva sem talco. Será que isso é verdade? Será que isso é um mito? Biologia molecular tem que trabalhar com luva sem talco, como é o recomendado, como a gente ouve falar? No vídeo de hoje você vai saber isso. Eu vou rodar a vinheta, depois da vinheta eu vou te contar, vou dar a resposta para esse mito ou essa verdade aí, mas enquanto roda a vinheta você se inscreve no canal para a gente conseguir atingir mais pessoas e desmistificar os mitos, se for o caso, ou confirmar essas informações, se for o caso também. A gente se vê já já. Muito bem, muito bem! Antes de eu falar para você se isso é um mito ou se isso é uma verdade, deixa eu falar para você, dar um recadinho aqui sobre o Clube do DNA, a nossa escola online de Biologia Molecular. Eu acho que nessa altura do campeonato você já sabe o que é o clube. Se você não sabe, vai conhecer agora. O clube é uma escola online sobre biologia molecular e temas relacionados à biologia molecular, feito para você se desenvolver profissionalmente, para você se capacitar independentemente do que você queira para sua vida. Ser um professor, um pesquisador, passar num concurso, conseguir emprego, simplesmente se capacitar, seja o que for. Lá dentro do clube você vai aprender, você vai se capacitar em biologia molecular, que é a profissão do presente, a profissão do futuro. Tudo está arrumando, quase tudo está arrumando para análise de DNA, análise de RNA, CRISPR e assim por diante. Os profissionais que deterem conhecimento sobre essas técnicas e variações dessas técnicas estão com seu futuro garantido, porque é isso que o mercado demanda e vai demandar cada vez mais no futuro. Então, dentro do clube você terá a capacidade de se capacitar nessas técnicas todas e em conhecimento sobre genética e assim por diante, para você estar preparado, capacitado no mercado de trabalho, seja lá o que você vai fazer na sua carreira, certo? Lembrando que o clube tem aula toda semana tem uma aula nova lá, além das aulas que já estão lá, temas aleatórios, são aulas aleatórias, como a gente coloca no YouTube, tem lá também, mas tem aulas dentro de cursos completos, tem módulos específicos para cada fase do aprendizado, para cada tema também. Tá tudo organizado lá bonitinho para você aprender da melhor maneira. Você pode pegar esse conteúdo, baixar, assistir offline se você quiser. Você pode testar 7 dias grátis. Se você não conhece o clube, nunca viu o clube, você pode testar o clube por 7 dias grátis. Não paga nada. Se gostar, continua. Se você não gostar, cancela. Não tem burocracia nenhuma. O que mais? Tem apostila, certificado para você pode utilizar esse certificado aí na faculdade, na sua pós-graduação, como você preferir. E vamos ver aqui dos cursos, aqui são alguns dos conteúdos que nós temos ali dentro, né? Vamos pegar aqui um curso que eu gosto bastante, eu falei ainda, o de sequenciamento de nova geração. Nós temos um curso lá completaço sobre sequenciamento de nova geração, uma das principais técnicas que nós temos hoje em dia aí dentro da biologia molecular, junto com a PCR em tempo real, CRISPR, tá ali sequenciamento de nova geração e lá dentro um curso completaço sobre isso. Você não sabe nada, vai aprender do zero lá. Se você já sabe, vai se aprofundar mais. Tudo que está dentro do clube está incluso na mensalidade ou na anuidade. Você pode pagar por mês ou por ano, você que decide, certo? Eu vou deixar o link para você conhecer o clube aqui embaixo. Se você gostar, vai lá e testa por 7 dias grátis, beleza? Vamos começar então. Vamos lá, deixa eu trocar minha câmera aqui que eu vou contar uma historinha para vocês para chegar na resposta, né, se é mito ou verdade, né? Então, voltando, raciocínio é o seguinte: a gente sempre ouve falar que no laboratório de biologia molecular a gente tem que trabalhar com luva sem talco. É verdade isso? É mito ou é verdade? Essa é a nossa pergunta do dia, certo? Então eu vou contar uma história para vocês que começou lá no final da década de 80, começo da década de 90. Olha só que interessante essa historinha aqui. Alguns grupos de pesquisa, laboratórios que faziam testes, estavam trabalhando bastante naquela época com HIV, detecção de HIV em célula ou quantificação, detecção e quantificação
do HIV em pessoas, em células, em experimentos e assim por diante. E naquela época começou-se uma preocupação, fazia pouco tempo, né, que a PCR tinha sido inventada, né, final da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, fazia pouco tempo, e a PCR já estava sendo utilizada para isso, detecção e quantificação de HIV. Só começou a rolar uma preocupação no pessoal ali de falsos positivos. Eles tinham amostras sabidamente negativas nesses experimentos, nesses testes, nesses laboratórios, e algumas amostras sabidamente negativas estavam começando a dar positivo. Aí começou-se a identificar, a estudar o porquê daqueles falsos positivos, muito provavelmente por conta da grande amplificação, da grande quantidade de amplicon que é gerada na PCR, aquela coisa toda. E focaram bastante, por um tempo focaram bastante nesses falsos positivos. Um grupo de pesquisa, em particular, começou a pensar, pô, tem os falsos positivos, mas e os falsos negativos que ninguém está olhando? Nós temos aqui no nosso laboratório algumas amostras sabidamente positivas, alguns controles positivos, que estão depois da PCR, a hora que eu faço a detecção do produto da PCR, aquele alvo que a gente está amplificando devia estar lá, ele não aparece. Né? O alvo, no caso, seria detectar o HIV, quantificar o HIV. Eles trabalhavam com citomegalovírus também, então eles estavam preocupados que algumas amostras sabidamente positivas, depois da PCR, o alvo deveria amplificar, um amplicon gerado a partir da presença do vírus HIV, a partir da presença do vírus do citomegalovírus, deveria amplificar, deveria aparecer, não estava aparecendo. Eles começaram a levantar uma bandeirinha de, opa, o que está acontecendo aí? Por que será que esse vírus, essas amostras positivas estão saindo no resultado lá depois da PCR como negativo? Bom, e a partir daí eles começaram a levantar as hipóteses do que poderia ser. Falta de amostra, uma quantidade inadequada de amostra com impureza, uma amostra que foi extraída de uma má qualidade, veio com bastante impureza e isso inibiu a reação, ou presença de inibidores na reação de PCR que estava fazendo aquela reação não funcionar de uma maneira adequada. E dentre essas desconfianças aí, eles ficaram de olho nos inibidores, principalmente nos inibidores de PCR, porque eles reparavam. Era um laboratório com bastante cuidado, então de tempos em tempos eles tinham que trocar de luva. Cada procedimento que ia fazer, põe a mão no cabelo, mexer na bancada, cadeira, aquela coisa, trocava de luva para evitar contaminação. Um laboratório sério, fazia isso com bastante cuidado e de tempos em tempos eles tinham que trocar de luva. Eles começaram a reparar, e eles trabalhavam nesse laboratório com luva com talco, tá? Trabalhavam com talco. Eles começaram a reparar que em cima da bancada ficava o pozinho do talco da luva, ficava aquele esbranquiçado ali em cima da bancada, e uma das possibilidades era que o talco da luva estava entrando em contato com a reação de alguma maneira, inibindo a reação de PCR. E eles resolveram montar um experimento para confirmar essa hipótese, para verificar se, de fato, a presença do talco na luva estava inibindo a reação de PCR. E como esse experimento foi realizado? A primeira coisa que eles fizeram foi fazer cultivo de células positivas e negativas, algumas células contaminadas com HIV ou citomegalovírus e outras células sem contaminação. São os controles positivos, as amostras positivas e os controles negativos. Então, o cultivo celular de amostra contaminada com vírus, sabidamente com a presença desses dois vírus, e a amostra sabidamente com a ausência desses dois vírus. Aí eles pegaram, depois das células serem cultivadas, fizeram a extração de DNA desse material, seguida de uma PCR para amplificar justamente esses alvos aí, os dois vírus, o HIV e o citomegalovírus. Fizeram a PCR para amplificar esses dois alvos. O que eles esperavam ver é que as amostras positivas amplificassem o alvo, gerassem o alvo, e as negativas que não, né? Esse era o objetivo. Mas ali no processo, só para vocês saberem, como isso é um experimento antigo, lá na década de 90, no começo da década de 90, aí não se fazia eletroforese como a gente faz hoje, não trabalhava com cyber, eles trabalhavam bastante com radiação naquela época, então o que eles faziam? Eles faziam um processo de hibridização desse amplicon ali o produto da PCR, da amostra positiva e negativa, né? Pegavam esse produto, associava a uma sonda, essa sonda estava marcada com um agente ali que, por radiação, ela conseguia ser detectada. Então tinha um passo de hibridização, que era hibridizar essa sonda ao amplicon, que foi gerado, né? Teoricamente ele tem que ser gerado ali na PCR, ou não nas amostras negativas. Aí vinha uma eletroforese e o processo de detecção da eletroforese aqui, que não era com bromedietídeo, com cyber, com autorradiografia, certo? Fazendo a membrana ali, a eletroforese em poliacrilamida, fazia depois a detecção com autorradiografia em filme. Então é um processo mais antigo, mas é ali o processo da eletroforese que você já conhece, tá? Só que o que eles fizeram? Pensando naquilo que eles viam e na hipótese que eles levantaram de ser o talco que estava contaminando as amostras, inibindo as reações, o que eles fizeram? Eles pegaram o talco da luva, eles pegaram a luva,
e simularam o que mais ou menos acontece toda vez que eles trocavam de luva, né? No laboratório eles trocavam com frequência, como eu falei para vocês, e eles fizeram um negócio para simular aquilo. Então, antes de três desses passos aqui, então antes da PCR, por exemplo, eles pegavam a luva, chacoalhavam a luva algumas vezes ali para o pozinho cair dentro do tubo, cair na bancada, cair onde que tinha que cair, simular mais ou menos a troca de luva que eles faziam. Eles fizeram isso antes da PCR, fizeram isso antes dessa hibridização com a sonda aí e fizeram isso antes da eletroforese. Agora, olha que interessante o resultado que eles obtiveram. Então aqui nós estamos vendo na tabela com o resultado, né? Nesse teste, só esqueci de falar uma coisa, nesse teste eles trabalharam com 3 marcas de luvas diferentes, a marca A, a marca B e a marca C, né? Para garantir que não era uma marca só, que poderia ou não estar dando problema ali. Então eles pegaram a marca A, a marca B e a marca C. Aqui está mostrando o que aconteceu com as reações, né? Quando eles contaminaram, quando eles sujaram o ambiente antes da amplificação, antes da PCR, antes da hibridização e antes aqui da eletroforese. Aqui nós temos as amostras positivas. Nós temos as amostras. A amostra positiva para citomegalovírus, negativa para citomegalovírus. Positiva para HIV, negativa para HIV. Nas amostras controle, que eles utilizaram como controle, sem fazer esse processo de sujar com o talco, né? Obviamente para ter o controle aí do experimento, o resultado que eles receberam foi isso daqui. A amostra positiva amplificou, a amostra negativa não amplificou, a amostra positiva para HIV amplificou, a amostra negativa para HIV não amplificou. Esse é o resultado. O que se espera ver, se esse lance do talco for mito, o que você espera ver em todos esses resultados é justamente uma cópia do que teve aqui. Então você espera ver positivo, 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 negativo na de baixo, negativo na de... certo? Você tem uma cópia desse resultado em cada uma dessas situações aqui. Agora, se for verdade, se não for um mito, se for verdade, se o talco de fato atrapalha, você talvez veja algumas negativas aqui no meio. Então vamos ver o que aconteceu antes da amplificação, se nós tivermos amostras negativas. Olha aí. Então, para a amostra que era positiva para citomegalovírus, todo deveria dar positivo, que devia ser positivo, 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 e teve positivo para a luva da marca A, negativo para a luva da marca B e negativo da luva da marca C. Ou seja, teve inibição de PCR aqui. Isso aqui são falsos negativos. Deveria ter amplificado, porque a amostra era sabidamente positiva e não amplificou. Aqui é negativo, tem que ser negativo mesmo, beleza. A positivo para o HIV, deu positivo para A, negativo para B e positivo para C. Aqui era negativo, tinha que dar negativo mesmo. Isso antes da PCR, ou seja, já vimos que para a PCR tem inibição. Então o talco da luva, de fato, ele inibiu a reação aqui, gerando falsos negativos. Antes da hibridização, processo de hibridização aqui que hoje não se faz tanto mais, mas a gente faz hibridização para outras coisas. Não é com radiação, mas você faz com outras coisas, né? Você faz pega aí na PCR em tempo real, tem hibridização. Na própria PCR, né? O primer é um processo de hibridização. No microarray tem hibridização. Então, processo de hibridização. O que aconteceu? Temos falso negativo aqui, falso negativo aqui. Interferiu na hibridização também. E na eletroforese, temos falso negativo aqui. E aqui para o HIV não teve falso negativo, mas tivemos um falso negativo. Até na eletroforese, a presença do talco interferiu. Né? Muito interessante esse resultado aqui, né? Resultado bem legal. Então aqui outra maneira de ver o resultado, né? Então isso aqui é como se estivesse olhando para as bandas lá na eletroforese, tá bom? Ela não está marcada com cyber, não está marcada com brometo, mas é o mesmo racional, são bandas na eletroforese. Controle positivo, controle negativo. O positivo tem que amplificar, o negativo não tem que amplificar. Então aqui as 3 marcas de luva, ABC, 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 para cada uma daquelas situações. Então na pré-amplificação, é só um exemplo, né? Na tabela está o resultado completo, aqui está uma representação do resultado. Na pré-amplificação, ó, resultado positivo, mas negativo, falso negativo aqui para marca B e C. Na pré-hibridização, falso negativo aqui. Na eletroforese um falso negativo aqui, certo? Então, um outro jeito de ver o resultado, só uma representação do resultado, certo? Então, resumindo, luva sem talco na biologia molecular, laboratório de biologia molecular, é verdade ou é mito? É verdade, não é mito. Você deve utilizar luva sem talco quando você for fazer procedimentos de biologia molecular. Para outras coisas, talvez você possa trabalhar com talco aí, mas na biologia molecular,
trabalhar com luva sem talco e trocar de luva de tempos em tempos para evitar contaminação. Certo? Se você gostou desse vídeo aqui, dessa estrutura, talvez seja uma série nova que a gente possa criar e você me deixa aqui nos comentários, me fala se você gostou e também não se esqueça de se inscrever no canal, deixa sua curtida, que isso tudo vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.